Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças e vamos ler os primeiros 9 versículos do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Este é o nosso versículo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é um sentimento, é um estado de alma dos mais desejados de todos. A paz é procurada pelos líderes mundiais que premiam e dão mérito aos fazedores de paz. Aqueles que promovem a paz. Inclusivamente está instituído o Prémio Nobel da Paz para aqueles que conseguem harmonizar nações, causas, situações de litígio, de guerra. E eles, pelo facto de se empenharem, conseguem fazer a paz. E muitos são distinguidos desta forma, com o Prémio Nobel da Paz. A nível individual, muitos há que muito provavelmente trocariam inclusivamente a sua fortuna se eles pudessem comprar a paz. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que por fim e no fim a paz vencerá a guerra. E quando Jesus falou acerca desta bem-aventurança particular, acerca dos pacificadores, acerca dos fazedores da paz, ele próprio, ele estava não somente a pensar nos seus discípulos que deviam ser pacificadores, mas o próprio Senhor Jesus, além de ser o príncipe da paz, ele é pacificador, por excelência, o maior de todos. Basta nós mencionarmos o facto teológico que Jesus, entre outras coisas e acima de tudo, numa análise mais profunda, ele veio à Terra pelo facto de ser pacificador e ele veio fazer a paz. E nós lemos que pelo seu sangue na cruz do Calvário ele fez a paz. Devido à nossa inimizade com Deus, nós precisávamos de um pacificador, de alguém que pudesse pegar na nossa mão e nós não sermos fulminados porque ele seria homem como nós, em todas as coisas tentado, mas sem pecado, mas homem como nós, verdadeiro homem, ao mesmo tempo colocou as mãos em Deus e não foi fulminado por Deus porque ele também era Deus, e ele assim derrubou a parede de separação entre nós e Deus. E ele fez a paz pelo seu sangue, o pacificador. E isso será comprovado por toda a eternidade, não somente comprovado, mas também experimentado por nós. Porque nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. E o mundo verá que Jesus é esse pacificador por excelência. Ele reinará, o reino dos céus, conforme temos dito muitas vezes. Jesus reinará na terra, o príncipe da paz reinará na terra. E já agora, uma curiosidade, não quero falar com certeza absoluta, mas eu lembro que aqui uns anos atrás eu li alguns, que o único período da história da humanidade em que não houve nenhum foco de luta e de guerra entre os povos foram os 33 anos em que Jesus viveu aqui na Terra. E então, o articulista, a pessoa que escreveu esse artigo, dizia: como é que poderia haver guerra se no mundo estava o príncipe da paz? Não sei até que ponto é que isto tem solidez histórica, verídica.
Não sei, mas uma coisa sei. E uma coisa sabemos. É que quando Jesus reinar na Terra durante 1000 anos, período de 1000 anos, o chamado milénio, aí não temos a menor dúvida. A Bíblia diz que as nações deixarão de aprender a guerrear. Não vão aprender mais a arte da guerra. E as armas serão transformadas em alfaias agrícolas. E Jesus reinará a partir de Jerusalém. E em Isaías 66 nós lemos assim: Eu, o Senhor, estenderei sobre ela, sobre Jerusalém, a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então, a partir da cidade de Jerusalém, que será uma cidade de paz, hoje, nos nossos dias, tantas vezes uma cidade de guerra, mas será uma cidade de paz, e a partir dali, da capital deste reino de 1000 anos, a paz irá inundar a terra, irá alcançar os 4 cantos da terra. Será como uma torrente, como uma lava pacífica que se espalhará pelo mundo e pelos corações. Jesus, o pacificador por excelência. Bem-aventurados os pacificadores. O pacificador não é apenas aquele que não provoca a guerra. E nós damos graças a Deus por aqueles que não são causadores de guerras, de litígios, de confrontações. Nós damos graças a eles. Damos graças a Deus por eles. São aquelas pessoas às quais nós podemos dizer e das quais podemos nos referir a elas dizendo: por ela nenhum mal venha ao mundo. E nós agradecemos por essa postura de vida. Mas o pacificador é alguém que vai mais longe. Não somente ele não coloca gasolina quando há um fogo de discórdia, ele é um apagador de fogos. Ele não somente não coloca gasolina, ele coloca água e promove a paz. Ele empenha-se de uma forma proativa para que o litígio seja apagado e para que a guerra seja substituída pela paz. É um fazedor de paz, o pacificador. Não somente ele não provoca, mas ele trabalha para que a paz seja uma realidade. Muito provavelmente nós não seríamos chamados para mediar e resolver conflitos mundiais. Esse privilégio pertence a poucos. Mas no nosso espaço, no nosso círculo de influência, nós podemos e devemos ser pacificadores, fazedores de paz. Como? Em primeiro lugar, nós temos que nos consciencializar da mudança de paradigma. O que é isto? A conversão muda muita coisa. E nós, se formos mais arrojados, nós até poderemos dizer que a conversão deve mudar tudo. E este é o propósito da conversão. Não é não somente passar da morte para a vida, não entrar mais em condenação, mas é ser uma nova criação em Cristo. E as coisas velhas passarem e tudo se fazer novo. Então, repare. Em Tito, no capítulo 3, nesta carta, nós lemos assim. Versículo 2. Está a falar acerca do povo de Deus. Não difamem a ninguém. Nem sejam contenciosos, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, esta é a palavra-chave neste contexto. Nós, outrora, éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda a sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Outrora, vivíamos neste clima, neste habitat, que, entre outras coisas, éramos odiosos e odiávamos uns aos outros. Isto é, não éramos fazedores de paz, não éramos pacificadores, mas outrora éramos assim. Agora deveremos ser não contenciosos, cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Sermos pacificadores.
Não somente nós não sermos geradores de guerra, de conflitos, mas de uma forma ativa lutarmos pela paz e pela pacificação. Sermos pessoas assim, e discípulos de Cristo devemos ser assim, e nunca é por demais nós realçarmos a importância desta necessidade, deste virar de página. Outrora éramos e agora não somos, antes pelo contrário, somos diferentes. Uma das disciplinas espirituais e teológicas que é falada no nosso meio com muita assertividade e necessidade, uma premência que tem todo o espaço e deve ter todo o espaço na nossa teologia, é a santificação prática. Nós somos santos posicionalmente, santificados em Cristo, mas depois devemos de dar ouvidos àquela exortação em que Jesus diz: sede santos porque vosso Pai que está nos céus também é santo. Então nós falamos acerca da santificação prática. E a importância da santificação prática é de tal ordem que em Hebreus capítulo 12 nós lemos: sem esta santificação prática, ninguém verá o Senhor. Mas o versículo tem algo mais. E até tem algo mais que é referenciado em primeiro lugar do que propriamente a santificação prática. O versículo diz assim, versículo 14 do capítulo 12: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas segui a paz com todos. Nós sermos geradores de paz e sermos homens de paz. Agora, para que isto seja possível, há coisas na nossa vida que têm que ser resolvidas. Se nós não tivermos cuidado, nós ganhamos o hábito de colocar as coisas debaixo do tapete, nós não limparmos a nossa casa, nós não limparmos o nosso coração, a nossa alma. Nós próprios temos que ter paz para sermos pacificadores. Mas queria, antes disso, alertar para este pormenor. Não nos iludamos. Devido à nossa fraqueza, devido à fraqueza dos outros, devido à nossa humanidade e este contexto em que Satanás é o Deus deste século e o príncipe deste mundo, conforme nós já dissemos, a paz só será instituída verdadeiramente quando o príncipe da paz reinar sobre o mundo. Mas a Bíblia diz: tudo quanto estiver em vós, isto é, tudo quanto depender de vós, tendo paz com todos, isto é, deve haver uma preocupação para nós sermos esses tais fazedores de paz. E não devemos de desistir facilmente de termos paz com todos. E particularmente com os da família da fé. A palavra de Deus também nos diz: se é possível ter paz com todos, se é possível. Há certas situações em que não é possível. Há pessoas que são caracterizadas pela contenda. São contenciosos. Aproveitam todas as oportunidades para causar instabilidade, para semearem discórdia, para fazerem a guerra. E a Bíblia é clara quanto a isso e diz: ao homem contencioso, depois de 2 ou 3 demonstrações, evitam. Vira a página. Não faltarão outras oportunidades para fazer amigos com homens de paz e que desejam a paz. David experimentou isto. No Salmo 120, versículo 7, ele diz: pacífico sou. Ele era um homem de paz. Pacífico sou. Mas, aí eu falando, já eles estão em guerra. Assim não é possível nós termos paz. Se é possível, temos. Mas isto não é desculpa para nós desistirmos de termos paz com todos. Não deve de servir de desculpa. Porquê? Porque todos nós temos esta responsabilidade, temos esta obrigação. Ninguém está dispensado. Mas particularmente os discípulos de Cristo, a Igreja de Cristo, devem de ter esta prioridade na sua vivência cristã. É curioso, José, quando se deu a conhecer aos seus irmãos na terra do Egito, eles depois tiveram que voltar para Canaã, e ele sabia como eram os seus irmãos, o que tinham feito com ele, sabia acerca do seu caráter, e ele recomendou-os. Ele recomendou assim, quando eles iam fazer a viagem de volta a casa, regresso a casa, ele disse-lhes: não guerreeis pelo caminho.
Mas isto mantém-se válido. Ainda hoje o Senhor nos diz, ao percorrermos a nossa carreira cristã, não guerreieis pelo caminho. Um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus de paz. O reino de Deus hoje não é comida nem bebida. É de âmbito espiritual. É a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Mas como ia dizer, nós para sermos pacificadores, nós temos que ter paz e temos a nossa vida resolvida. Paz a nível pessoal. O nosso relacionamento com os outros. Termos a humildade para pedir desculpa, para pedir perdão. Eu estava errado. Eu disse o que não devia ter dito. Perante a palavra irada, nós temos uma resposta branda. E é também nós vivermos pela fé, o justo viverá da fé. Também neste sentido, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. E então, muitas vezes, nós temos a necessidade de dizer, Senhor, com a mesma avidez que a samaritana, junto ao poço de Jacó, disse ao Senhor, dá-me dessa água viva. Com a mesma avidez nós devemos, com a mesma sede, com o mesmo sentido de necessidade premente, nós devemos de dizer, Senhor Jesus, dá-me dessa paz que tu prometestes dar aos teus discípulos. A minha paz vos dou. Apropriarmos a paz de Cristo. Também nós termos paz pode ser uma consequência da nossa vida de oração perante o trono da graça de Deus. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Nós temos paz porque colocamos as nossas petições, as nossas súplicas diante do trono de Deus com ações de graça. Paz individual, para podermos ser pacificadores. Paz nas nossas famílias. Às vezes ouço coisas que não estou de acordo. Por exemplo, há quem diga, casa ralhada não é governada. Mas onde é que nós temos isso na Bíblia? Tem que haver discórdia nos lares, nas famílias, para que a casa seja bem governada. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso em lado nenhum. Outros dizem, todos os casamentos têm as suas crises. Todos. O que é que as pessoas sabem acerca do casamento dos outros? E já agora, pela graça de Deus, e apenas pela graça de Deus e a sua misericórdia. Eu estou casado com a Clarice há 39 anos. Nunca tivemos nenhuma crise no casamento, pela graça de Deus. Portanto, não é obrigatório haver crises familiares. Não é obrigatório. Se nós dependermos do Senhor, se nós nos disciplinarmos em Cristo, pela graça de Deus, se nós atendermos à chamada de Deus, e em Coríntios nós lemos, Paulo diz, Deus chamou-nos para a paz. Um pouco mais à frente ele diz, vivei em paz. É porque é possível, porque se não fosse possível não havia esta chamada de Deus para a paz. E este desafio, esta ordem, este mandamento, vivei em paz, sede pacificadores. Às vezes as pessoas dizem, pois, está tudo muito bem, mas eu comprei a verdade e não a defendo. E por causa da verdade que eu defendo, se for possível, eu faço uma guerra, eu risco da minha lista de amigos aqueles que não concordam comigo. Porque a verdade é mais importante que tudo, sem dúvida que a verdade é importante. Mas há uma coisa. Em Efésios nós lemos que a verdade deve ser pregada em amor. Tiago tem uma expressão. Melhor, Tiago tem um ensino que é muito peculiar, que é muito claro acerca disto. E devia de nos colocar em sentido. Nós, como discípulos de Cristo, perante estes versículos, devemos ficar em sentido, em alerta. Repare, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante condigno proceder as suas obras.
Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, inveja amargurada e sentimento faccioso, cuidado com o sentimento faccioso. Nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto. A verdade que nós podemos ter. Uma verdade que vem do alto, uma sabedoria que vem do alto. Tem características. E o versículo 17 aponta quais são estas características. Então nós vemos essa sabedoria que vem do alto. É primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Reparem agora o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Os que promovem a paz são os pacificadores. Usar a verdade, a nossa verdade muitas vezes, para semear a contenda, o conflito, a divisão. Segundo estes versículos, não é aprovada pelo Senhor. E não é só aqui. Este princípio é confirmado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no céu, capítulo 13, diz: eu posso ter todos os tesouros da ciência e da sabedoria, mas se eu não tiver amor, se eu não argumentar com amor, esta verdade, respeitando o outro, não causando humilhação do outro, se eu não fizer isso, serei como uma tal pessoa e como o sino que teve. Vamos contar uma experiência negativa que eu próprio vivi e que eu provoquei. E nunca mais esqueci isto. E falo nisto para vosso ensino também. E para o meu próprio ensino, relembrando os meus erros. Aqui há uns anos atrás, sei lá, 8, 9, 10 anos, uma senhora começou a assistir aos nossos cultos no Centro Bíblico da Fé. Era uma senhora que no fim queria sempre falar comigo. Até estávamos uma hora, estávamos até mais do que isso, a conversar, porque ela tinha muitas perguntas. E havia uma causa para isso. Ela é uma senhora já com alguma idade e ela foi educada na religião dos nossos pais, tinha essas sementes tanto doutrinárias, tanto princípios bíblicos, que tinha aprendido desde a sua infância. E ela tinha e tem, portanto, um marido que seguiu uma outra corrente doutrinária, podemos dizer que não evangélica, e que também lhe falava acerca da sua crença, e então já eram duas coisas que estavam ali a baralhar a senhora e a confundi-la. Depois, ela no centro bíblico via uma mensagem diferente, então ela já tinha 3 frentes de batalha e de confusão. E um dia, ela perguntou-me: olha, Sr. Doutor, eu falei com o meu marido, ele está disposto a ter uma conversa consigo. Você é capaz de ir lá à casa? Eu disse: bom. E então marcámos um dia e uma hora e eu apresentei-me lá em casa dele. E essa conversa, desculpem, esse debate demorou 4 ou 5 horas. A senhora estava sentada, ouvia eu a falar e a argumentar, o marido também. Ela nunca disse nada durante essas horas todas. No fim, ela vira-se para o marido e disse isto. Palavras textuais. Marido, isto não era nenhum jogo, mas se fosse, tu tinhas perdido por 20-0. Pois, eu provavelmente ganhei aquele debate. Outros debates eu perdi. Mas aquele, provavelmente, eu ganhei aquele debate. Mas sabe, é possível nós ganharmos e ao mesmo tempo perdermos. Em certas coisas eu não deveria de ter ido tão longe. Sabem, eu não gosto de ver uma equipa de futebol a ganhar a equipa adversária por 7 ou 8-0. 4 ou 5 já chega. Ok? Não é preciso 20-0. É ganhar com a humilhação do outro. Podemos ganhar o debate, mas perder a pessoa. A partir daquele dia, continuei a ser amigo, mas já não era a mesma coisa. Havia ali um distanciamento. E eu sentia culpa
por causa desse distanciamento. Ganhei o debate, mas perdi a pessoa. Porquê? Porque não foi com o espírito de pacificação. Queria acabar este estudo com duas citações. A primeira está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo no capítulo 2. Ele aconselha o apóstolo Paulo, um crente com maturidade, guerreiro de muitas guerras, debates que ele ganhou, mas com certeza que ganhando alguns ele perdeu. Ele então aconselha Timóteo, já na parte final da sua vida, e aconselha-o assim. Versículo 22. Foge das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Segue a paz. Porque se não tivermos esta preocupação, a paz fugirá de nós. E deixamos de ter o privilégio de termos paz e de sermos pacificadores. A última referência é acerca da chamada bênção araónica. Está em Números capítulo 6. Eu vou explicar um pouco. Era e é uma oração judaica que o Senhor incumbiu Arão, o sumo sacerdote e os seus filhos sacerdotes, em certos serviços religiosos, eles terminavam esses serviços religiosos com esta bênção para a congregação. É também a chamada bênção das mãos estendidas, do estender de mãos. Então, eu passo a citar. Algumas igrejas cristãs têm esta prática e terminam também os seus cultos desta forma. A bênção araónica diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Com esta paz de Deus, com a graça de Deus, nós não somente devemos de ser pessoas de paz, mas sermos pacificadores, promovermos a paz. E ao fazê-lo, manifestamos a nossa identidade. Somos filhos de Deus. E há uma bem-aventurança particular para os fazedores de paz. Porque continua a ser verdade aquilo que Jesus disse. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor abençoe. Amém.